Hello, Pastors Jen and Ju, Pastor Edu and Shayla, and all of my wonderful Brazil family there at O Refugio. I bring you greetings from everybody here at the Refuge in the United States because we want to wish you a happy 10-year anniversary. You guys are amazing. We're so thankful for all that God has done in these 10 years, and I know this, there's so much more that God is going to do. Unfortunately, we're not able to be there to celebrate with you in person. That was the plan, but the plans had to change. But I at least wanted to bring greetings to you, send this video to you, and let you know that here in America, we are celebrating big with you guys because what you have accomplished is huge. And you guys are making such a difference for the kingdom. I am so very proud of you. I love you with all of my heart, and I'm longing to see you. I hope that I get to see you soon. Happy anniversary. Que dia especial. Que bom ter você aqui para celebrar com a gente esses 10 anos de que o Senhor realmente tem, de maneira muito graciosa, nos abençoado, nos conduzido. Ele tem sido realmente bondoso demais com esse ministério, com esse lugar que é dele. E tem sido, de fato, um privilégio para a gente, um privilégio servirmos ao Senhor dentro desse ministério chamado Refúgio nesses últimos 10 anos. E a grande maioria das pessoas que estão aqui fizeram o trilho e conheceram um pouquinho da história de como começou esse ministério, né? A pastora Sheila era professora da Ana Júlia de inglês, e um dia a gente conversando, eles tinham visto uma reportagem do pastor Jean no jornal sobre luthiaria. Luthier é aquele que constrói instrumentos musicais, e aí ele construía guitarra, violão, e o Edu, músico, ele falou: poxa, a gente viu ali a reportagem do teu marido, que legal, meu marido é músico, esse jeitinho dela, né? Meu marido é músico, tal, a gente achou muito legal. Eu falei: vão lá conhecer como os instrumentos são feitos, vai ser muito bom receber vocês ali. E um dia chegaram esse casal, e um pouco mais de alguns minutos eles perguntaram: vocês são cristãos? Aí nós dissemos: nós somos pastores. Aí ela: eu sabia, amor, não te disse. Enfim, e aí ali a gente começou a conversar, até que eles nos convidaram para um estudo bíblico que acontecia semanalmente na casa do seu Rodolfo e dona Dilma. E ali a gente começou a se reunir, e depois de alguns meses estávamos nós na cozinha da nossa casa e começando um ministério chamado Refúgio. Foi um processo, não tenho como parar aqui para contar, eu fiz de uma maneira muito resumida, mas nós estabelecemos ali o Ministério Refúgio e precisamos fazer uma ata no primeiro culto oficial da Igreja Refúgio. Precisamos coletar assinaturas para que se oficializasse, fôssemos ao cartório e registrássemos. E existem algumas pessoas, quer dizer, a grande maioria das pessoas, nós éramos poucos ali. E a grande maioria das pessoas que estavam ali naquele culto permanecem até hoje conosco na Igreja Refúgio. E eu gostaria de pedir para que essas pessoas que estavam ali se colocassem de pé agora. Olha que incrível! O Marcos está? O Marcos está aí? Não? O Marcos também estava presente, acredito que ele veio no culto das 10. E eu gostaria de convidar essas pessoas para virem à frente, para virem aqui. A gente quer fazer uma foto. Olha que incrível. Está lá na nossa ata a assinatura da Priscila, do Jeff,
do seu Rodolfo, da dona Dilma. E a Rebequinha nem existia. Ela estava na barriga e existia. É verdade, a Rebeca estava na barriga, a Pri estava grávida. A Pri morena, do cabelo pretão, né? A Pri curtinho. O Jeff, acho que uns 20 quilos mais magro. Ah, gente, que especial. Vem aqui, vamos juntar aqui, vamos juntar. A gente não pode encostar, mas a gente pelo menos junta um pouquinho. Ali, ó, foto com a Pamela. Ah, vamos tirar. Olha que especial, gente. Estávamos nós todos, há 10 anos atrás, assinando e fundando esse ministério. É muito especial. Obrigada, obrigada. A gente quer deixar uma lembrancinha para vocês. E aí, na sequência, a gente foi... passamos um tempo ali na cozinha. Da cozinha, nós fomos para Gadot Guitars, o lugar onde a gente construía os instrumentos. E logo, no primeiro ano que a gente celebrou 1 ano de refúgio, nós já estávamos no porãozinho. Nós morávamos num prédio, e nesse prédio tinha um porão. E aí nós reformamos todo aquele porãozinho, e ali aconteciam os cultos, e no nosso apartamento era o departamento infantil. Então as crianças subiam para a nossa casa, e aí na sala, nos quartos, a gente dividia o departamento infantil, e ali acontecia o departamento infantil. Então, há 10 anos atrás, na verdade, na celebração de 1 ano, nós já estávamos no porãozinho. E eu queria pedir para você que está aqui, e é da época do porãozinho, que você se colocasse de pé. Uau, a Laura está aqui! Ai, que especial, Henri, Nessi, Tarcísio, a Selma, as crianças. Eu me lembro que a primeira apresentação de bebês da igreja foi a Alice, o Gui do Zap Ina, e depois foi o Henrique, né? Mas que especial, gente. Obrigada, obrigada, Laura. Obrigada pela presença de vocês. Há 10 anos atrás, quando a gente começou no porãozinho, vocês estavam conosco celebrando 1 ano de aniversário da igreja. Obrigada, agradeço colocar de volta aqui. E eu queria essa coisa de ter que reproduzir no primeiro culto, né, no segundo, como tudo acontece. Eu preferi escrever uma carta e ler para vocês, porque eu não queria me perder naquilo que eu queria e gostaria de dizer para você nesses 10 anos de celebração. Então, é uma cartinha que eu escrevi ontem e gostaria de compartilhar com você, igreja, essa carta. É sempre tão mais fácil se contar uma história de trás para frente. Dessa forma, conseguimos enxergar da maneira como tudo foi se encaixando e o propósito para cada dor, medo, dúvidas, enfrentamentos. Parando para pensar, nesses últimos 10 anos, viver o presente de cada fase foi realmente muito desafiador. Me lembro de uma madrugada que acordei em Orlando e fui orar. E ali o Senhor me disse de maneira clara que era hora de voltar para a minha terra. No momento em que naturalmente, ou mesmo com todos os sinais de vitória, de alegria, de conquista que estávamos vivendo, não parecia coerente largar tudo aquilo. Para onde? Para quê? Mas ele já sabia. Ele já via o hoje, ele já via esses 10 anos. Sim, para nós foi uma decisão muito difícil, mas sem dúvida foi a melhor decisão que tomamos. Chegamos na terra dos alemão. Era tudo muito diferente de tudo que eu poderia imaginar voltar para a minha terra.
Chegamos a questionar ao Senhor, pois não nos sentíamos amados. Foi quando Ele nos perguntou: o que é mais importante? Eles amarem vocês ou vocês amarem a eles? Uau! Essa pergunta ecoou dentro de nós. Sim, a resposta era: nós precisamos amar esse povo. Com todos os desafios, falha, a gente buscava naquele que é a fonte de amor, de como amar e servir essa cidade. E aos poucos essas pessoas foram chegando, se abrindo e se juntando a nós. Tanta gente linda, tanta história de resgate, cura, libertação, restauração, unção, cumprimento de promessas, tanta coisa linda que o Senhor foi fazendo ao longo desses anos. Casamentos restaurados, perdão, reconciliação e o mais lindo, muita conversão. Nesses 10 anos, muitas pessoas passaram. Cada uma contribuiu de uma maneira marcante. Algumas passaram e logo saíram, outras ficaram mais e outras estão até hoje. E somos o que somos como igreja, porque juntos construímos essa história. O ministério que tem como marca o coração de um povo que serve, um time de voluntários com um coração cheio de amor e alegria em fazer isso tudo acontecer. O Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, decidiu nos envolver em seus planos. Sim, Ele poderia fazer tudo sozinho, mas não foi assim que decidiu fazer. Desde a fundação, o Senhor revelou o seu amor e desejo em se relacionar conosco. Seu sacrifício foi o maior de todos para estarmos pertinho dele. E Jesus nos comissionou para irmos, sendo suas mãos, olhos, coração, pequenos cristos, estabelecendo o seu reino de amor. Através desse ministério, temos vivido esse ID. Não poderia deixar de falar do nosso pastor. Ele não queria, mas como não? Como não? Foram aproximadamente 500 mensagens de alguém que claramente foi crescendo e amadurecendo muito. Disse sim e permaneceu crendo que essa seria a vontade do Pai. Sim, pastor, é tudo sobre ele. É tudo sobre ele. Mas Ele te chamou e você disse sim. Sabemos que o privilégio é seu, mas a gente agradece. E também agradecemos aos pastores Edu e Sheila por estarem desde o primeiro dia, por vestirem a camisa, por sonharem juntos, por chorarem juntos, perder o sono e celebrar juntos. Muito obrigada. Pastores Ivete e Valdir, obrigada por ouvirem de Deus e se juntar a nós. Vocês somaram e somam com zelo e amor a dedicação ao Senhor e ao serviço da casa de Deus. E acima de tudo, no amor às vidas e ao Senhor. Muito obrigada. Pastores Dag e Li, vocês são a nossa alegria. Obrigado pela autenticidade, pelo cuidado, carinho pelas vidas, pela perseverança em servir ao Senhor. Fernanda, Fezinha, obrigado. Você tem somado com o seu serviço, trabalho e dedicação, com tanto esforço, diariamente fazendo tudo acontecer. Obrigada a cada líder em casa, a cada líder de departamento, a cada voluntário e a cada membro que tem se achegado. Ele te trouxe, Ele nos trouxe para juntos vivermos uma história que não é nossa, mas sim uma história de uma igreja que é dele. Glória a Deus. Feliz 10 anos, igreja. Deus abençoe. Então, gente, é muito louco, né? Parar para pensar que a gente
desde que a gente se encontrou, há pouco mais de 10 anos, Sim. lá na Gadote, numa conversa tão descontraída. A gente se conheceu pela primeira vez ali. Quando a gente para pensar nesses últimos 10 anos, quanta coisa aconteceu, né? A gente nunca poderia imaginar quanta coisa a gente ia viver naquela próxima década, que hoje a gente olha para trás e é uma loucura, né? Pensar que vocês convidaram a gente para ir para casa dos seus pais e ali a tua família, a Pri, o Jeff, seu Rodolfo, Dona Dilma, e aí logo a gente foi para a cozinha da nossa casa, que a gente tinha 2 cozinhas, né? Sim. Aí a gente deixou uma cozinha vazia, sem nada, e ali a gente colocou a televisão, era o retroprojetor, a TV de casa era o retro. Sim. E Camargo aí, e Camarguinho. Camarguinho. Nasceu ali, né? Nasceu ali. Foi ali que começou. Logo Isso. depois a gente passou para Gadote. Gadote. Ficamos um tempinho ali, né? No auditório. Aham. E aí foi quando vieram o Pastor Jay, o Pastor Nathan e o Marcelo. E Marcelo. trouxeram uma bateria Sim. Na bagagem. na viagem deles, na bagagem deles. Né? E aí ficamos um tempinho ali na Gadote, né? E aí já fomos pro Porãozinho. E aí a gente fez aquela super reforma. Sim. Nossa, Porque lembra, Tava- gente, quando a gente chegou naquele porão abandonado, né? abandonado, Era um depósito de móveis velhos. depósito de coisas. Isso. Muito sujo, tudo muito mofado. A escadinha, né? Parecia Meu Tava- Deus, tava bem gente, feio, né? era muito feio. A gente tinha que ter muita visão. Visão. Ser muito otimista para acreditar que aquele lugar Sim, sim. Mas depois que ficou pronto, ficou lindo, né? Ficou ficou charme. muito fofo. Nossa. É muito, ficou A muito bateria fofo. fechada lá no palco por causa do volume, que era pequeno. Uma Isso super mesmo. estrutura, né? E aí as crianças subindo pro meu apartamento, pro departamento infantil, O apartamento né? infantil era o Sim. nosso apartamento. Era o né? quarto da Ana Júlia. A sala, A sala, Cozinha. dividido, né, A já? cozinha, na mesinha da cozinha, eu lembro que pintavam os desenhos Isso ali com as mesmo. crianças. As crianças saíam pra rua e subiam pro apartamento de vocês. Né? isso mesmo. Mas era uma delícia a comunhão, Foi né? muito especial. Eu lembro nos domingos. Tempo do a chocolate gente quente saía, também. acabava o culto, aí tinha um cafezinho, uma Isso mesmo. cuca ali. Sim. pra gente Os ficar cultos eram pela manhã. uma Verdade, os delícia. cultos eram domingos de manhã. Verdade. E assim, né, eu tava falando com a Xê até. Gente, nós éramos muito pequenos, mas como a gente já fazia, né? Éramos muito ativos. Olha, a gente fez distribuição de leite Nos bairros. nos Na- bairros, na né? Serra Na Alta, Serra a Alta a gente gente sempre ia. distribuía leite algumas vezes, Sim, né? A gente foi Agasalho. com o pastor Nathan, Nathan, com a Temse, que Isso. vinha e a gente ia nós fazíamos isso. A gente lembra que vocês estavam muito assustados com o frio do inverno. Gente, Sim. é muito frio aqui, o inverno é muito frio. Nós precisamos aquecer e tiveram a ideia do chocolate Chocolate quente. quente. Vamos fazer Gratuito, né? chocolate quente pra E era cremoso, gostoso. Uma Lembra o nosso delícia. empenho preparando, né? canela, tudo. Nossa, Nossa, muito legal. Distribuindo gratuitamente na calçada, na né? calçada. Calçada da E a família. gente Na fazia entrada do porão, cineminha né? para Na as entrada do crianças porão. também, Cineminha, né? Fizemos cineminha sábado pras à tarde, crianças. Sábado à tarde para as Uau. crianças, a gente fazia Com pipoca pipoca. e Muita tal. coisa. Verdade. Aí eu me lembro que quando nós estávamos com bastante gente e a gente tomou a decisão de ir para a Avenida São Bento, eu me lembro de entrando naquele prédio pela primeira vez, olhando para aquela metragem quadrada toda e falando, gente, é muito grande isso aqui pra gente, né? Verdade, era muito grande. A gente não pensou, vai dar nós vamos conta sumir disso. aqui, É, as pessoas vão sumir, né? Verdade. E que nada, né? A gente, assim que a gente mudou, que o Senhor percebeu que nós ali preparamos espaço, as pessoas começaram a vir e foi realmente surpreendente, né? Foi. Aquilo que o Senhor fez. Não, naquele tempo. e foi um passo muito Foi grande, né? Um passo de fé. para nós foi um passo Foi um muito passo grande. muito grande de fé e eu me lembro de novo os sinais do Senhor nos Sinais. acompanhando, né? E a gente conseguiu juntar até uma grana boa e eu lembro que aí a gente não Sim. tinha dinheiro para comprar tinta e aí tinha aquelas colunas azuis e era muito Azul feio, coreal, né, azul pastora? coreal. Era uma mecânica, de né? Era uma mecânica mecânico, Chadeca. sim. E aí eu falava assim, meu Deus, a gente precisa Pintar essas pintar colunas. essas colunas. Aí o Diego falou assim, lá na Gadote tem uma latinha, uma lata de tinta. Aí Tinta quando ele funda, chegou,
Eu falei, você tá brincando, que era uma latinha Uma mesmo, latinha né? mesmo. Aí o Marcos tava pintando, tava com o rolo. Eu falei, Marcos, vamos pintar aí. Mas a coluna tinha 5 metros de altura, era larga desse jeito. Eu falei, Eram 12 quantas? colunas no total. 12. E aí eu olhei para aquela latinha pequenininha. Eu falei, Marcos, vamos começar, né, a pintar. E aí, fazendo uma coisa ou outra, a gente distraído. De repente, quando eu olhei, assim, várias colunas pintadas, eu falei, Marcos, e aí, chegou tinta nova? Ele falou assim, pastora, o rolo não seca? Eu tô aqui, olha, tem tinta ainda e as colunas são quase todas pintadas. Foi E impressionante. aí a gente viveu ali o milagre da multiplicação da tinta, da né? tinta. Foi muito incrível, foi Não, muito é chocante. As madeiras Foi muito legal, que a gente usou para fazer a construção também ali das salinhas do Ministério Infantil foram desmanchadas numa casinha de Seu Rodolfo, né? Doou para nós um rancho, Nossa, né? o E fomos lá empenho dos homens desmontar. foram lá, desmontaram tudo, serviu de estrutura, né? A gente conseguiu pegar uma metragem quadrada que depois, quando nós nos acostumamos com aquilo, não era tão mais grande, né? Sim. E conseguimos otimizar cada metro quadrado. Não, a gente foi à com loucura. muita- A gente fez milagre muita naquele espaço. criatividade. Foi inacreditável. impressionante como as coisas foram acontecendo. Gente, porque hoje passar em frente àquela academia É. e imaginar que ali E ali nós tínhamos tudo que aconteceu nós... tanta coisa, É, que tinham verdade. tantas salas, né? Impressionante. Quantos hambúrgueres também a gente Nossa. fez lá, né? Na churrasqueira que o pastor Muito tinha sabor. gás, né? Verdade. Começou lá, na verdade, O pessoal do Gruber, inclusive, cedia para nós ali o refeitório parte, deles já. para fazer o hambúrguer também, né? Foi incrível. Foi lá que nós conhecemos o Jonas da CMM, Isso. começamos a ajudar. A gente fez 1000 hambúrgueres lá, né? Ali nós fizemos 1000 hambúrgueres. Dia, né? 1.000 ou 500? 1000 1000? hambúrgueres. Uau! Foi feito 1000 lá. A primeira vez que a gente chegou nos 1000 foi lá. Foi para a instituição do Jonas, O né? Jonas. E incrível também quanto éramos intencionais com essa questão dos jovens, de alcançar os jovens. A gente começou um projeto incrível no Roberto Grande, né? Fizemos lá Sim. o Clube Vertical, que aí tinha todo um trabalho com os professores, junto com os diretores. Aí nós reunimos uma galera e fomos lá pintamos todas as salas, Sim, todos os os muros, fizemos a muros. jardinagem da entrada Sim. da escola. Nossa, E foi eu incrível. lembro que neste momento a igreja americana também queria participar e eles vieram com os pastores dos jovens, Isso mesmo. trouxeram várias brincadeiras para Sim, fazer foi um fim muito de semana legal, né? incrível. Vertical Party, né? Vertical Party, Foi isso incrível. mesmo. Foi Muito legal. Uma benção. Gente, quanta coisa, né? Nossa. Quanta história, quanta Sim. coisa. E a gente tinha acabado de terminar a reforma e toda a Tudo. obra lá. Quando nós acabamos, mais uma reforma, Mais mais uma. uma A construção. mudança também, né? A Loucura. mudança. Foi uma loucura. E foi uma loucura, né? Porque nós estávamos acostumados com... De novo, foi uma mudança muito radical, porque nós estávamos acostumados com um prédio de 300 metros quadrados e viemos para esse de 1000 metros quadrados. A gente fez questão de desmontar tudo lá para reaproveitar Reaproveitar tudo. as madeiras, tudo que a gente usou. As chapas que fossem Trouxemos para possíveis, cá isso para mesmo. montar as salas. Imagina então, esse palco, né? Essa Sim, plataforma Essa aqui plataforma foi é feita com as paredes da igreja. da igreja lá. antiga. Sim, verdade. A gente utilizou muita coisa. Ao mesmo tempo que tinha um pessoal, eu lembro que tinha uma galera lá trabalhando, desmontando, Desmontando. tinha o pessoal aqui limpando, já Fazendo, preparando para trazer. E aí depois a gente encarou o desafio do departamento infantil, que foi o Nossa. refuginho. Foi incrível. Sim, 200 metros quadrados para fazer É. uma estrutura. Isso mesmo. E hoje olhar para tudo aquilo e ver que né, é muito lindo, assim. Sim. Eu acho que é o coração, assim, da igreja, é o lugar de maior excelência. É esse lugar, Verdade. assim, né? Que foi o refuginho, as salinhas e tudo, é muito especial. Com assim. certeza é um dos lugares mais incríveis para criança na cidade. Deus foi agregando, né? Agregou a igreja de São Vicente, né? O pastor Kleber, a pastora Ellen chegaram, então começou mesmo. também o ministério lá, a igreja lá foi aberta. O pastor Everton, a pastora Vânia, os obreiros lá do Guiné-Bissau, né? Gente, um refúgio 10 anos, né? em Guiné-Bissau. Na África, né? Na África. Imagina que hoje nós construímos uma igreja em Guiné-Bissau, né? Além de termos lá 8 pontos de ministração, 8 mini-igrejas acontecendo, né? Nós temos um terreno de 4.000 metros quadrados lá com poço já, para começarmos a nossa série
além dessa igreja que já foi construída, e temos lá mais ou menos por volta de 500 pessoas numa cultura muçulmana que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador e estão aprendendo a ler e escrever com a palavra de Deus e vivendo uma realidade de evangelho. Sim. Então, como o Senhor tem sido bom e confiado coisas tão nobres nas nossas mãos. Verdade. Muitas crianças sendo alcançadas lá também na África. Muitas crianças sendo alcançadas, recebendo educação, recebendo alimentação, sendo cuidadas, sendo amadas. Isso é muito incrível. E assim, é tão gostoso, né, saber que a nossa família se estendeu. Em São Vicente tem um núcleo ali de pessoas que a gente ama tanto, né? Uau. A gente já teve algumas oportunidades de ir ali, de ir com o grupo do RDS, de fazer reformas. Fritamos um ônibus, né? Fomos pra lá. Foi incrível. É incrível, né? E, gente, assim, meio que já encerrando aí, né, essa retrospectiva, mas que não dá pra não dizer, foi a loucura desses nossos últimos 11 meses do culto drive-in. Nossa. Gente, o que foi isso? Primeiro que a gente foi a primeira igreja do Brasil a fazer um culto drive-in. Meu Deus. Isso foi muito legal. Uau, foi incrível. Em cima de um caminhão. Gente, Começamos em cima de um caminhão. E assim, o que é mais lindo é ver o povo dessa igreja. A participação dos voluntários, o quanto as pessoas arregaçaram as mangas e fizeram engajadas, fizeram a coisa acontecer no meio de uma pandemia, no meio de uma crise mundial. Essa igreja não parou. Uma igreja não parou, uma incrível. Igreja ativa, uma igreja apaixonada, uma igreja que manteve-se com as portas abertas, sendo, sabe, tudo se reestruturando, né? Desde a recepção, estacionamento, departamento infantil, todo mundo tendo que fazer vídeos e mandar aulinha por vídeo, mas nada parou, é muito incrível. Uma coisa especial, né? Sem chuva, 8 meses aos domingos. Verdade, gente. Uau, Ficamos isso 8 foi meses sem chuva. incrível. Nós não vamos parar por aí, né? Eu fico não. pensando, e daqui 10 anos, né? Onde nós vamos estar? O que o Senhor vai ter confiado em nossas mãos? O Senhor tem muita coisa ainda para fazer. Verdade. E eu me alegro só de pensar em tudo aquilo que está nos planos dele e que a gente vai fazer parte, né? Porque fazer parte de algo que é de eternidade em eternidade é o maior privilégio dessa vida. Amém! Aplauda o Senhor, Ele merece. Ele é digno de todo louvor, toda adoração. Santo, 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 santo. Aleluia. Oh, Jesus, santo é o teu nome, Senhor. Digno de todo louvor, toda honra, toda glória, toda majestade. A Ti nós entregamos o nosso melhor. A Ti nós vivemos os nossos melhores dias. A Ti nós dedicamos o nosso coração. A Ti dedicamos a nossa vida. Porque não existe nada melhor do que ser teu amigo. Não existe nada melhor do que estar na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Não existe nada melhor. Você pode cantar isso? Do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, viver sempre em comunhão, e assim, nessa comunhão, perceber a grandeza do poder de Jesus, nosso bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de
Jesus. Diga para ele: meu bom pastor. De Jesus, de Jesus, meu bom pastor. Você pode aplaudir ao teu pastor Jesus. Aleluia. Tu és o nosso pastor, Senhor. Tu és o nosso bom pastor que tirou o pecado do mundo. E nós estamos aqui celebrando esses 10 anos. Nós estamos aqui comemorando o favor e a graça de Deus. Nós estamos aqui celebrando sim esses 10 anos, mas em festa e alegria, porque só Ele é digno de todo o nosso louvor, de todo o nosso coração. Ele é aquele que começou essa boa obra e é fiel para terminá-la. E sabe como isso vai terminar? Nos pés dele, eu e você, adorando Ele para toda uma eternidade. Para toda uma eternidade nós nos encontraremos, um ao lado do outro, os pés de Cristo, aquele que nos livrou da morte eterna, da segunda morte. Glória a Deus, glória ao Senhor, glória a Deus. Que manhã especial, amados. Nós estamos a 10 minutos para encerrarmos o nosso culto. E eu quero trazer a você um texto brevemente e talvez de alguma forma abençoá-lo nessa manhã. A palavra nos aponta um texto em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 8 ao 16. E eu quero ler com você. Pode se colocar de pé conforme você for encontrando. Vamos honrar a palavra de Deus e lermos 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 8 ao 16, onde diz assim: nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais, para que os que são espirituais, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo, por ninguém, é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Pode se sentar por um instante. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu. O texto começa dizendo para nós. É claro, pois Cristo não é para ser compreendido, mas é para ser revelado. O nosso Senhor e Salvador, ninguém explica, ninguém compreende, mas quando eu e você temos o privilégio da revelação, quando eu e você temos o privilégio do agir do Espírito nas nossas vidas, Cristo é revelado. E não só revelado, mas Ele se torna o maior dentre todos. Ele se torna tudo em todos. E essa é a verdade que eu e você vivemos. Todavia está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Amados, muito se ocorreu na história, na própria história do povo de Deus. Eu me lembrei de uma passagem onde Josué, já
sucessor de Moisés, estava nos seus últimos dias. Lá no finalzinho do livro de Josué, nós encontramos, após Josué ter vencido as batalhas de Jericó, após Josué ter dividido as terras às tribos, justamente no momento de saída de cena de Josué, um momento de glória, um momento onde Deus havia se revelado por prodígios, sinais, maravilhas, por meio do seu povo, por meio de todas as formas e símbolos e contextos em que eles estavam ali. E justamente neste momento, Josué então, no capítulo 24, do versículo 14, ele diz ao povo reunido, grato ao Senhor, celebrando ao Senhor, ele diz: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa, eu e minha família, serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Aqui o povo jura de pé junto para Josué que eles não se desviariam, que eles não se misturariam com os povos e os deuses falsos daquela terra que eles acabaram de adentrar. Mas fato é que se nós começarmos o livro de Juízes, nós perceberemos que imediatamente que Josué bate as botas, imediatamente que Josué sai de cena, aquele povo suja as suas vestes, suja o seu coração de novo com os deuses, os deuses daquela região. E aí, dali em diante, nós temos um contexto de sucessões de juízes e depois reis, e o povo de Deus naquele ambiente vive altos e baixos. Eles vivem altos e baixos porque eles viviam, amados, da redenção e da revelação da redenção por milagres. Eram milagres, eram sinais, os prodígios, as maravilhas que Deus se manifestava. Mas eu e você, preste atenção no que eu vou lhe dizer nessa manhã. Eu e você vivemos na revelação da redenção por Cristo. E Cristo, quando sobe no madeiro, ele diz: está consumado. E eu e você, como se os sinais, os prodígios e as maravilhas não nos bastassem, porque eles estão evidentes no nosso meio até hoje. Nós temos a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal que nos conduz, que é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. É Cristo Jesus, e eu e você estamos aqui não somente celebrando 10 anos de refúgio, mas há algo muito mais profundo por trás disso, meus amados. Nós estamos celebrando o privilégio de descobrir Deus a cada dia. O privilégio de conhecermos ao Senhor a cada dia. O privilégio de nos encontrarmos com o Senhor todos os dias. O privilégio de sermos a habitação do Espírito Santo a cada dia das nossas vidas. Porque eu quero fazer uma ilustração para você nessa manhã. E eu espero que isso seja de bênção para a tua vida. Mas o cristão, ele é semelhante a uma cuia de porongo. O cristão, ele é semelhante a uma cuia de porongo, onde diariamente o Espírito Santo de Deus, a água, o encharca, convencendo da justiça, do pecado, do juízo, renovando as misericórdias pelas manhãs.
A água que está dentro de cada um de nós, nos lavando como selo, como garantia. A água que os nossos poros recebem, assim como essa cuia recebe essa água. E essa água, ela vem acompanhada daquele que foi moído, Jesus. Antes que eu faça um desastre aqui. E essa água, ela vem paulistano fazendo chimarrão na frente de tanta gente. Essa água que representa o Espírito. E essa erva moída, Cristo Jesus. Espírito e a palavra. O Verbo que se fez carne, habitou no nosso meio. E essa erva que foi moída, assim como Cristo que foi moído, não é o Cristo da nossa cabeça, não é o Cristo da nossa tradição, não é o Cristo inventado por seres humanos, mas é o Cristo dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. É o Cristo que o Espírito revela, é o Cristo que nós aprendemos diariamente. É o Cristo que, revelado pelo Espírito dentro de nós, nos gera marcas, nos gera selo, como uma cuia de porongo, que após ser lavada pela primeira vez depois do uso, recebe as marcas da erva e da água para sempre. E o incrível é que, assim como a cuia de porongo, que é usufruída pelo seu dono, Deus Pai, que está assentado em seu alto e sublime trono, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, nós vamos ficando mais delicados, mais frágeis, assim como a cuia de porongo usada dia após o outro, dia após o outro, manhã após manhã, manhã após manhã, lavado, encharcado pela água e pela erva, pelo Espírito e pela verdade em Jesus. Diariamente vamos ficando mais frágeis, mais sensíveis, mas sempre nas mãos do Criador, nas mãos daquele que gerou todas as coisas. Em nome de Jesus, que você não se esqueça disso. Nessa manhã nós não estamos celebrando 10 anos de 4 paredes. Nós estamos celebrando 10 anos de vida com Deus. A vida com Deus que emana em você e através de você. Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos louvar ao Senhor com a primeira canção. Para sermos lembrados mais uma vez. Enquanto o pessoal se prepara, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos para nós fazermos mais uma oração de gratidão ao Senhor. E agora, a oração não é em gratidão somente por esses 10 anos, mas é oração em gratidão por esses 10 anos na presença dEle, nas mãos dEle, tornando-se cada vez mais delicado e frágil pelo agir da água, o Espírito e da erva moída, Jesus, a palavra. Senhor Deus, nós rendemos graças a Ti, porque Tu és o dono dessa obra. Nós rendemos graças a Ti, porque a nossa vida está em Tuas mãos. Nós rendemos graças a Ti,
porque Tu continuas sendo bom e bom o tempo todo. Nós rendemos graças a Ti porque de onde veio tem muito mais. Nós rendemos graças a Ti porque olhos não viram e ouvidos não ouviram o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós rendemos graças a Ti porque essa história tem um fim maravilhoso na Tua presença para todo o sempre, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor e vamos louvá-lo mais uma vez nessa manhã, em nome de Jesus.